Olá, tudo bem? Meu nome é Jefferson, eu sou um leitor e um pesquisador da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu gosto de refutar seita, desmentir as seitas heréticas, as seitas que ensinam erroneamente a Palavra de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que eu entendo por isso? O que eu entendo que os obreiros, pastores, líderes de igreja, de denominação, igreja evangélica, igreja pentecostal tradicional, eles têm que se preparar, eles têm que estudar a Bíblia Sagrada para responder, né? A própria Bíblia fala para a gente responder com mansidão acerca da esperança que é em nós. Está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 15, é um versículo apologético. Então, em uma das seitas que a gente mais conversa, às vezes a gente refuta, debate ideias no campo teológico, no campo filosófico, é a seita denominada Testemunhas de Jeová, a Sociedade Torre de Vigia. E uma das heresias que ela ensina é sobre o Espírito Santo, a pessoa bendita do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E a Torre de Vigia ensina ao contrário do que ensina o Evangelho ortodoxo, o Evangelho bíblico, né? O Evangelho cristocêntrico. O Evangelho cristocêntrico ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Há muitos textos na Bíblia que falam isso. A Sociedade Torre de Vigia, não, a Sociedade Torre de Vigia, a Testemunha de Jeová, ela ensina que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová, que é uma coisa. Então eu gostaria de fazer esse vídeo, né? Esse vídeo eu vou intitular ele de Respondendo às Testemunhas de Jeová. Eu gostaria de ler o livro do pastor Ezequias Soares, né? É um best-seller. E vamos lá então, eu vou ler e eu gostaria que você acompanhasse aí. O Espírito Santo e as Testemunhas de Jeová. A Sociedade Torre de Vigia nega a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Ensina ela, quanto ao Espírito Santo, a suposta terceira pessoa da Trindade, já vimos que não se trata de uma pessoa, mas de uma força ativa de Deus. Depois da referida declaração, procura justificá-la com dois argumentos que refutaremos, desmentiremos à luz da Bíblia. O primeiro argumento que a Testemunha de Jeová usa é esse: como pode ser o Espírito Santo uma pessoa e ser alguém cheio dele? É a pergunta que a Testemunha de Jeová faz. A organização faz a seguinte exposição: João, o batizador, disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo, assim como João batizava com água. Portanto, assim, João, o batizador, disse que Jesus batizava com o Espírito Santo, assim como João batizava em águas. Portanto, assim como a água não é pessoa, tampouco o Espírito Santo é uma pessoa. Acrescenta ainda que a Bíblia fala de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, de pessoas que foram ungidas pelo Espírito Santo. Então questiona a sociedade, a Testemunha de Jeová: como pode ser o Espírito Santo uma pessoa? Pergunta: como pode uma pessoa ou um grupo de pessoas ser cheio de uma pessoa? Com essas conclusões, nega ser o Espírito Santo uma pessoa e simultaneamente a sua divindade. O corpo governante das Testemunhas de Jeová, porém, no mesmo livro ensina que Satanás é uma pessoa, nestes termos: Satanás, o diabo, é uma pessoa real. Tanto Deus como o diabo são pessoas espirituais. No entanto, na própria tradução do Novo Mundo diz em Lucas 22:3, mas Satanás entrou em Judas, os chamados Iscariotes. Agora sou eu que pergunto às Testemunhas de Jeová: como pode uma pessoa entrar em outra? Personalidade, portanto, é corporeidade. Deus é pessoal, mas não tem corpo material. Deus é espírito. João capítulo 4, versículo 24. Isto prova que a Sociedade Torre de Vigia confunde o significado de personalidade. Essa comparação entre o batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas é muito pobre. É um argumento inconsciente, uma vez que o batismo nas águas representa a imersão nelas, significando uma nova vida em Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4 e 5. E o batismo no Espírito Santo significa ser alguém revestido dele. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 2, lemos que o povo de Israel foi batizado em Moisés. Então a Sociedade Torre de Vigia deveria também negar a personalidade de Moisés? Como pode um povo ser batizado em Moisés? É uma pergunta. O fato de alguém estar cheio do Espírito Santo ou revestido dele não quer dizer que ele seja impessoal. Para esses mesmos argumentos, a Sociedade Torre de Vigia, nós temos a resposta com outra pergunta: como pode ser
Como pode ser Jesus uma pessoa e ser alguém morada dele? Uma pergunta. Disse Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai e eu o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João capítulo 14, versículo 23. O apóstolo Paulo disse, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Como pode Jesus ser formado em alguém, sendo ele uma pessoa? É uma pergunta. Paulo disse, Cristo vive em mim. Não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Como a sociedade Torre de Vigia explica este fenômeno? É outra pergunta para a sociedade. Nega também a personalidade do Senhor Jesus Cristo por causa disso? Claro que não, porque pois nega a personalidade do Espírito Santo utilizando o mesmo argumento. Aí está o artifício da sociedade Torre de Vigia. Usa dois pesos e duas medidas, sem a preocupação de ensinar a Bíblia, mas de impor crenças peculiares. 2. Personalizar não prova personalidade. O corpo governante cita Provérbios capítulo 1 e Mateus capítulo 11 e Lucas 7,35, querendo provar que a sabedoria personificada não é uma pessoa. Os filhos da sabedoria é uma expressão hebraísta que diz respeito aos efeitos ou às obras da sabedoria. A Bíblia não personaliza o Espírito Santo, pois não há necessidade disso, por ser ele uma pessoa. Em nenhum lugar da Bíblia diz que a sabedoria é uma pessoa, e nem apresenta atributos pessoais e divinos. É ao contrário do Espírito Santo. Esse argumento, portanto, a sociedade é tão paupérrimo que só pode convencer as testemunhas de Jeová. E mesmo assim, porque elas são privadas de examinar qualquer tratado teológico fora da sua organização. Ou seja, as testemunhas de Jeová só podem ler a Bíblia, estudar a Bíblia com as lentes de Russell. Elas não podem ler tratado teológico, livro teológico, a gente tem o direito de comprar, de ler, de estudar. As testemunhas de Jeová, elas são privadas, né? Está escrito aqui no livro, ó. Porque elas são privadas de examinar qualquer tratado teológico fora da sua organização. O Espírito Santo não tem identificação pessoal. É uma pergunta? A sociedade ensina que o Espírito Santo não tem identidade pessoal, porque tal expressão ocorre 21 vezes no Novo Testamento sem o artigo. Os integrantes da sociedade não ensinam que o artigo grego aponta o objeto ou chama a atenção para ele, e que a sua ausência pode ou não inclinar indefinição. O nome de Jesus ocorre mais de 900 vezes no Novo Testamento e aparece cerca de 350 vezes sem o artigo. E nem por isso Jesus deixa de ter identidade pessoal. Se a sociedade Torre de Vigia se propusesse em ensinar a Bíblia assim como ela é e defender sua doutrina sem preconceito, e seus eruditos teriam publicado no lugar onde diz que o artigo definido aparece 21 vezes, onde ocorre a expressão Espírito Santo, que 73 vezes o Espírito Santo aparece com o artigo definido. Não a fase, porque tal procedimento atrapalha a explanação de suas crenças e com isso prova que a sociedade não merece confiança. Personalidade do Espírito Santo. A Bíblia revela o Espírito Santo como a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, pois ele é Deus, na sua própria imagem, como que pelo Senhor o Espírito, 2 Coríntios 3,18. O Espírito Santo possui intelecto, ele penetra todas as coisas, 1 Coríntios 2,10. Ele é inteligente, Romanos 8,27. Ele tem emoção, sensibilidade, Romanos 15,30 e Efésios 4,30. Ele tem vontade, Atos 16,6 e 1 Coríntios 12,11. Seu intelecto, a emoção, a vontade não puderem provar a personalidade do Espírito Santo, fica difícil saber o que a sociedade Torre de Vigia entende por personalidade, ou qual a definição que ela dá a esse termo. As três faculdades, intelecto, emoção e vontade, caracterizam personalidade. Reações do Espírito Santo. Outra prova da personalidade do Espírito Santo é que ele reage a certos atos praticados pelo homem. Pedro obedeceu ao Espírito Santo, Atos capítulo 10, versículo 19 a 21. Ananias mentiu ao Espírito Santo, Atos capítulo 5, versículo 3. Estevão disse que os judeus sempre resistiram ao Espírito Santo, Atos 7,51. O apóstolo Paulo nos recomenda não entristecer o Espírito Santo, Efésios capítulo 4, versículo 30. Os fariseus blasfemaram contra o Espírito Santo, Mateus capítulo 12, do versículo 29 ao 31. Os cristãos são batizados em nome dele, Mateus capítulo 28, versículo 19. Em meu nome, né? Em meu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atributos da personalidade.
O Espírito Santo ensina, João capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo fala, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. E também Apocalipse 11, 17. O Espírito Santo guia, Romanos 8, 14 e Gálatas 5, 18. O Espírito Santo clama, Gálatas capítulo 4, versículo 6. O Espírito Santo convence, João capítulo 16, versículo 7 e versículo 8. O Espírito Santo regenera, João capítulo 3, versículo 6 e também Tito capítulo 3, versículo 5. O Espírito Santo testifica, João capítulo 15, versículo 26 e Romanos capítulo 8, versículo 16. O Espírito Santo escolhe obreiros, Atos 13, 2 e Atos 20, 28. O Espírito Santo julga, Atos 15, 28. O Espírito Santo advoga, João 14, 16 e Atos 5, 32. O Espírito Santo envia missionários, Atos 13, 2. O Espírito Santo convida, Apocalipse 22, 17. E por aí vai, muitos textos, muitas passagens, né? Texto fora de contexto é pretexto para criar heresia. Mas quantos textos tem falando da personalidade do Espírito Santo, né? Toda a Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 6, fala que o Espírito Santo não contenderia para sempre com o homem. Eu poderia falar da divindade do Espírito Santo e muitas outras coisas, né? Mas só isso que eu falei, eu acho que já dá pra gente ter uma base da personalidade do Espírito Santo. Atos, eu termino esse pequeno estudo respondendo às testemunhas de Jeová com Atos capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Vamos entender a Bíblia? Vamos estudar hermenêutica, vamos estudar exegese. Exegese é a correta interpretação. Temos que fazer exegese. Tem muitas pessoas que fazem exegese. Exegese é de dentro para fora. Exegese é de fora para dentro, né? Todas as ideias preconcebidas, analogia, sofisma. Então vamos entender corretamente a palavra de Deus. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então é muito sério isso. O Senhor Jesus falou que no meio da igreja ia aparecer falsos profetas, falsos líderes, falso ensinamento. Então tome cuidado, se alguém bater na porta da sua casa, vir trazendo um evangelho, né, diferente, distorcendo a palavra de Deus, negando a Santíssima Trindade, tome muito cuidado, falando que o Espírito Santo, ao invés de ser uma pessoa, como ele é, como a Bíblia ensina, falar que ele é uma força ativa, então tome muito cuidado. Esse vídeo, o nome dele é Respondendo às Testemunhas de Jeová. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.